Beleza, então é o seguinte, ó. Essa segunda metade aqui, então, eu vou falar um pouco sobre métodos de redução de dimensionalidade, tá? Vou começar explicando um pouco qual que é o fundamento por trás disso, tá? O que que, quais são as características que a gente espera quando busca reduzir dimensionalidade, quais são as abordagens para isso. Existem dois principais grupos de redução de dimensionalidade, e vou tentar explicar mesmo que rapidamente aí como que funciona cada método de redução de dimensionalidade, para vocês terem uma noção, pelo menos, do que está por trás ali, e também, se vocês quiserem usar, como que vocês podem aplicar esse tipo de metodologia, tá? Então, a primeira parte é o seguinte, por que que a gente, deixa eu só ver se a gravação começou, né? Por que que a gente busca fazer redução de dimensionalidade? Existem duas vertentes principais que justificam esse tipo de estratégia em reconhecimento de padrões. A primeira é que quanto maior a dimensão, mais a gente vai tendo uma certa esparsidade ou mais espalhados vão estar os dados no espaço de maior dimensionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 100 pontos, tá? Distribuídos uniformemente numa única dimensão, numa linha, e eu desenho aqui, por exemplo, uma linha de tamanho 0,5, eu vou ter, sei lá, mais ou menos 42% do dataset dentro dessa linha de tamanho 0,5. Se eu gero aqueles mesmos 100 pontos em duas dimensões e desenho o que seria a mesma entidade aqui, em duas dimensões, que seria um quadrado de lado 0,5, caem dentro desse quadrado aqui 14% dos dados. Se eu elevo mais uma dimensão, pego os mesmos 100 pontos, espalho eles aleatoriamente e uniformemente nesse espaço 3D, e pego agora um cubo de aresta 0,5 e meço o volume de dados que cai dentro desse cubo, eu tenho 7% dos dados desse cubo, que são capturados por meio desse cubo, né? Então, se eu for aumentando a dimensionalidade, vai ficando cada vez mais difícil de eu tentar inferir o que pode estar acontecendo com os dados nesse espaço de alta dimensionalidade, porque é como se houvesse uma expansão tão grande que o que acontece com o ponto naquela região do espaço, por ele estar tão espalhado em relação aos demais, fica difícil eu construir qualquer inferência sobre aquele ponto, seja para separar ele em relação a outros, seja para agrupar, seja para tentar traçar uma reta de regressão. Então, quanto mais esse espaço se espalha, mais difícil fica capturar informação em cima dele. Então, às vezes é melhor a gente, ao invés de ir acrescentando features, né? Aqui eu estou falando basicamente de features, tá? Dimensionalidade, para mim, nessa aula, se resume a features, tá? Então, é só essa relação que eu estou buscando aqui. Então, se eu vou aumentando o número de features, às vezes é pior, né? Dependendo do que eu quero extrair do modelo. Então, nem sempre aumentar o número de features é uma solução interessante por conta desse tipo de fenômeno que a gente pode observar. Então, essa é uma explicação, tá? Essa é a explicação 1, e tem a explicação 2, que fomenta aí esforços de redução de dimensionalidade. Às vezes, a gente está usando, por exemplo, 3 dimensões para representar dados que às vezes estão em duas. Por exemplo, esse cara aqui, ó, parece que eles estão num plano, né? Ou seja, eu precisaria talvez de só 2 dimensões para representar esses dados aqui. Ou, num limite, eu poderia usar só uma dimensão, né? Poderia projetar todo mundo nessa reta aqui e usar apenas uma dimensão para representar os dados. Isso tanto do ponto de vista linear quanto não linear, como eu estou mostrando nesses casos aqui. Então, eventualmente, também eu posso estar usando mais dimensões do que eu precisaria para representar aqueles dados. Então, reduzir a dimensionalidade diminui a complexidade do problema e deixa um pouco mais fácil de tratar, tá? Essas são as duas motivações principais que existem por trás de métodos de redução de dimensionalidade.
Dentro da ideia de redução de dimensionalidade, existem duas abordagens principais. A primeira, eu já falei para vocês rapidamente sobre ela, que é a tal da Feature Selection, e a segunda, que é a tal da Feature Extraction. Tá? Em ambos os casos, a gente vai sempre buscar um espaço de dimensionalidade menor, que é o K aqui, né? Em relação ao espaço original, que é o D. Então, o espaço transformado vai ter sempre um espaço menor do que o espaço original. A gente está buscando fazer a redução de dimensionalidade, a redução de features. Tá? No Feature Selection, eu tenho lá um conjunto de features do meu modelo lá, né, as colunas da minha matriz, e eu vou pegar e selecionar algumas delas. Então, quando eu seleciono, eu tenho o Feature Selection. Eu mantenho aquelas features, mas eu mantenho algumas features. Tá? O Feature Extraction, ele é diferente. Ele usa a seguinte ideia. Eu tenho a minha matriz, tenho as minhas features, eu faço uma transformação matemática aqui, sei lá, θ, uma operação com aquela matriz. Essa operação vai gerar uma nova matriz que vai ter outras features aqui, né? Por exemplo, K features, e aqui eu tinha D features, mas existe uma transformação matemática aqui no meio, né? Então, existe uma representação matemática que vai forçar eu ter menos features aqui, mas essas features são uma transformação matemática do espaço original, que pode ou não, em geral, não tem relação física com o espaço original. Então, é uma transformação. Então, eu perco a minha representatividade física daquelas features que eu tinha originalmente. Tá? E isso aqui, então, é o que se chama Feature Extraction. Tá? É um outro caminho. Então, existem esses dois universos aí de possibilidades. Vou começar, então, falando rapidamente da Feature Selection. Vou recapitular os modelos que a gente viu, que eu falei rapidamente na aula passada, tá? Só para relembrar quais são. Os dois são os modelos sequenciais, então pode ser o Backward Selection ou o Forward Selection. O que o Backward Selection faz? Ele testa, por exemplo, eu tenho todas essas features aqui no começo. Ele testa qual que é o modelo que vai gerar o melhor desempenho quando eu removo. Então, removo a feature X1, treino o modelo com as outras quatro. Removo a X2, treino o modelo com as outras quatro. Eu vou fazendo isso para todos os casos aqui. Aí eu vou falar assim, ó, a feature que deu menos impacto ao ser removida foi a X4. Então eu vou cortar ela fora aqui para esse segundo round. Aí nesse segundo round eu faço a mesma coisa. Tiro o X1 fora, testo com as outras três. Tiro o X2 fora, testo com as outras três. Qual que foi que menos impactou? Ou que, eventualmente, às vezes até pode melhorar o desempenho, né? Ah, foi agora a X1. Então eu removo a X1 para essa outra etapa. E vou repetindo isso até chegar no número de features que eu quero. Por exemplo, eu quero reduzir de 5 para 3, ou vou até o final e vejo, com 4 features ao final seria remover todas, né? E aí, ao final, eu vejo, o melhor esquema que foi aqui foi com 4 variáveis. Eu tive um desempenho igual, às vezes até melhor, do que com todas as variáveis no início, né? E aí, esse esquema aqui pode ajudar a selecionar quais são as variáveis que são importantes ou não para o teu modelo. Então, esse de removendo as features é o tal do backward selection. Existe o outro cara lá, que é o forward selection, né? Então, ao invés de eu ir removendo, eu vou acrescentando. Começo com nenhuma, testo só X1, só X2, só X3, só X4. Qual foi melhorar? Foi a X2, então essa que vai entrar primeiro. Aí depois, dado que a X2 foi selecionada, eu vou tentar acrescentar X3, X1, X5 e X4. Qual que gerou o melhor resultado acrescentando? Foi a X5, então vai entrar aqui. Eu vou fazendo isso até chegar ao número máximo de features, são as 5, né? E aqui, de novo, eu posso vir e selecionar, sei lá, aqui eu achei que foi o melhor resultado de todos, com a quantidade de features que eu quero, por exemplo, né? Lembrando que esses métodos são métodos de busca, né, mas não é uma busca que vai percorrer toda a árvore de possibilidades de busca, né? Então, eu não consigo ver todas as possíveis combinações de variáveis,
eu pego uma parte da árvore só, né, e expando ela a partir daquela escolha que eu fiz. Então, esses métodos não são uma busca é, que envolve percorrer todas as possibilidades da árvore de busca, tá? Então, é só bom tomar cuidado com isso, que às vezes o pessoal confunde também essa interpretação, tá? E isso gera, basicamente, os métodos de feature selection. Então, se eu for no meu scikit-learn lá, né, no capítulo 4, aqui nos códigos do capítulo 4 do livro, eu tenho uma lista de... Tem uma implementação completa aqui do feature... eu mostrei isso aqui rápido para vocês na aula passada, mas só para recapitular, né? Tem uma implementação passo a passo de feature selection aqui, usando o forward e o backward, tá? Então, tem a implementação do código completo aqui. E, de novo, né, o scikit-learn tem inúmeras formas de feature selection. Só recapitulando aqui, ó, se eu abrir dentro dessa seção aqui, eu tenho vários métodos que dá para trabalhar de feature selection. Tem uma lista grande de opções aqui, tá? Feature selection é isso aí, tá, pessoal? Não tem muitos segredos, os principais caminhos são esses aí. Acho que não faz sentido detalhar mais, porque o resto começa a fugir um pouco do nosso escopo. Tranquilo essa parte de feature selection aí? Dúvidas? Professor, tranquilo. O que eu entendi, tipo, para esse sequential backward selection, se tira algumas features e aí se avalia o desempenho. Isso, vou tirando uma por vez, né? Aham. E no caso do forward, que se adiciona Isso, os features e se avalia, né? Esperando talvez que melhore o isso, desempenho. Ok. exatamente. Isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Então agora eu vou para o segundo grupo de métodos. Então não é feature selection, agora é feature extraction, né? Então é uma outra terminologia. E aqui o que que acontece? Eu vou sair de um espaço de dimensionalidade D e vou para um espaço de dimensionalidade K. O K ainda é menor que o D, é o mesmo esquema aqui, né? Só que aqui no miolo, entre a minha matriz de features original e a minha nova matriz de features, eu tenho uma transformação matemática no meio, que pode ser linear ou pode ser não linear, tá? Então, eu posso ter uma operação matemática, uma multiplicação de matrizes, que gera modelos lineares, que a gente vai ver dois aqui, que é a Principal Component Analysis, a PCA, bem clássica aí, e uma outra variação da PCA, que é a LDA, Linear Discriminant Analysis. E vamos ver uma não linear, que é chamada Kernel Principal Component Analysis, KPCA, aí, que é uma outra versão não linear, tá? Quando eu faço essa transformação, é importante vocês terem em mente que para todos esses modelos que a gente está vendo aqui, a gente perde a física, eu vou colocar assim, mas interpretação física das features, tá? Porque esse espaço aqui é um espaço onde foi feita uma transformação matemática. Então, sei lá, se nessa feature aqui, isso aqui era uma temperatura, ou se era o preço de uma residência, sei lá, né? Existe uma física, existe uma interpretação real daquela feature, né? Quando eu faço essa transformação, o que vai estar aqui, nesse espaço transformado, não significa nada, tá? Eu perco essa informação. Eu ganho a redução da dimensionalidade, mas eu perco a interpretabilidade. Esse é um ponto importante, tá? Se isso é bom ou é ruim, bom, aí cada caso é um caso, né? Nunca vai ter aqui em machine learning uma resposta que seja universal, né? Do tipo, isso aqui funciona sempre assim, ou é bom para aquilo.
Cada caso é um caso, né? Então não dá para a gente ter qualquer resposta que tente generalizar demais, a gente cai do cavalo. Então não é uma coisa que dá para cravar, tá? Mas então vamos ver quais são as operações matemáticas que existem para fazer esse tipo de transformação. Eu vou explicar a PCA primeiro, mas eu acho que é legal eu mostrar esse link para vocês aqui, ó. Esse é um artigo relativamente antigo, mas muito completo sobre vários métodos de redução de dimensionalidade, principalmente focado em feature extraction, tá? O paper desse cara aqui, esse cara é um pesquisador muito famoso nessa área de redução de dimensionalidade, tá? O cara tem alguns modelos que são deles aí que é bastante usado por muita gente aí, né? Google, Facebook, enfim, né? E aí aqui ele mostra várias abordagens, né? Então, divide ali pela forma de resolver os problemas, e vai detalhando cada possibilidade que você tem, tá? Eu vou falar aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai ficar concentrado nesse modelo, bem rápido, né? Tanto o PCA quanto o LDA entram mais nesse universo aqui, né? E rapidinho sobre o kernel PCA também, que é uma outra forma não linear, tá? E vejam que existem inúmeras outras opções aqui que eu não estou tratando e que podem ser úteis para você. Então, quem for trabalhar com redução de dimensionalidade, eu sugiro que dê uma boa checada nesse paper aqui. Esse acho que é uma boa referência. E caso vocês queiram ver a implementação desses outros métodos no próprio Git aqui do Lawrence, na parte de software aqui, existem inúmeros aplicativos de redução de dimensionalidade, ó. Então, ele tem aqui vários métodos implementados, né, no esquema dele aqui para redução de dimensionalidade e outras coisas relacionadas a isso, tá? Então, acho que é um bom caminho aí para que vocês tenham como referência. Acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Não sei se eu escutei aí alguém falando algo, se quiser repetir, ou eu que estou ouvindo vozes. Então, tá. Então, o caminho das pedras é esse aí. Vamos falar um pouco sobre o PCA, LDA e a kernel PCA. Então, vamos lá. PCA. O que é PCA? Então, de novo, é um método de extração de características, né, feature extraction, que vai fazer um mapeamento nos dados. Qual que é esse mapeamento que a PCA faz? Vamos supor que eu tenho os dados em duas dimensões aqui, ó, duas features, x1 e x2, tá? Então, são esses pontinhos aqui, são os meus dados. A PCA, ela vai tentar encontrar qual que é a direção de máxima variância. Então, ela vai pegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero sair de duas dimensões e ir para uma dimensão, tá? Para ficar mais fácil. Então, para a gente poder visualizar. A PCA, ela vai tentar olhar, assim, para os teus dados, vai falar assim, qual que é a direção aqui, ó? Uma dimensão só, né? Aonde eu maximizo a variância dos dados, ou eu tento manter essa máxima variabilidade que existe entre os dados. Por exemplo, ó, se eu vou desenhar um por um aqui que acho que fica melhor. Vou pegar essa dimensão aqui, ó, que está chamada de PC1, e vamos imaginar que eu vou fazer uma transformação matemática, ou seja, eu vou projeção lá da álgebra linear mesmo, né? Vou projetar esse dado que está em duas dimensões em uma dimensão que é essa daqui, ó. Tá? Então, peguei esse cara, projetei aqui, peguei esse, projetei aqui, projetei um outro aqui, aquele padrão projeta aqui, esse outro vai parar aqui, e aí eu vou fazendo isso para todo mundo aqui, vai ter esse espalhamento, né? Eu poderia pensar nessa outra direção aqui, ó. Tá? Então, eu vou projetar esses dados agora nessa posição. Então, esse cara vai aqui, o outro aqui, 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 né? Então, vai estar todo mundo mais ou menos dentro desse range aqui, esse range aqui para essa dimensão, e esse que eu vou chamar de range 2, e esse range aqui, que é esse aqui, da outra dimensão, que eu vou chamar de range 1, tá? Então, esse é o range 2, e esse é o range 1, tá?
Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é o range que tem maior variabilidade, ou os dados estão mais espalhados? 1 ou 2? Qual que foi a pergunta, professor? Parece que o 2, não, professor? Não, desculpa, o 1, se você analisar do ponto x1 até um ponto xn, você teria mais dados, talvez. A pergunta foi qual é a maior variabilidade aqui, nesse range dado pelo 1 ou dado pelo 2 aqui? Então, a resposta, eu não sei quem deu aí, mas foi o 1, né? Alguém concorda, discorda? Concordo. Concordo. Então, assim, qualquer outro... a resposta certa, tá? Mas qualquer outra dimensão que eu fosse tentar projetar os dados aqui, que não fosse essa que eu estou chamando desse range 1 aqui, né? Não teria a máxima variabilidade ou a máxima variância nos dados. Então, o que a PCA faz é o seguinte, eu vou sair de uma dimensão maior, por exemplo, duas dimensões, e ir para uma, só que eu quero, nessa nova dimensão onde eu estou projetando os dados, maximizar ou reter o máximo possível da variância ou da variabilidade que eu tenho nos meus dados originais. Tá? Então, eu vou tentar achar qual é a direção que maximiza essa variabilidade. Tá? Vou tentar botar isso aqui matematicamente, mesmo eu não definindo algumas dessas coisas ainda estatisticamente, só para tentar ver para vocês, mostrar para vocês qual que seria a solução desse problema aqui. Tá? Então, matematicamente, eu vou sair de um range original de features, vou fazer uma operação matemática, ou seja, vou multiplicar por uma matriz, que é a matriz que eu quero descobrir quem é, para gerar uma nova representação, e aqui eu vou estar maximizando a variabilidade dos dados. Tá? E por que maximizar a variabilidade? Porque se eu maximizar a variabilidade, eu mantenho mais ou menos a cara, eu tento manter qual que é a distribuição dos dados naquele novo espaço. Tá? Então, como que a PCA faz isso matematicamente? Aqui eu vou ter que detalhar, porque, enfim, não tem como explicar isso aqui, pelo menos, sem, no mínimo, falar o que eu vou falar aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer uma projeção dos dados, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer a projeção dos dados em duas dimensões para, por exemplo, uma dimensão, tá? Isso vale para qualquer projeção, mas, em todo caso, só para seguir o exemplo que a gente vinha fazendo. Então, eu vou pegar o meu dado que está no meu espaço original, x, sei lá, xn qualquer aqui, né? Então, está no espaço original, e eu vou projetar no meu espaço 1D lá, tá? Que vai ser representado para mim aqui por esse U1, tá? Então, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu tenho meu espaço que eu estou chamando de U1 aqui, né? E eu tenho meu padrão xn, o que eu quero fazer, então, é projetar esse xn lá nesse U1, tá? Se eu for lá na álgebra linear e pegar a definição de projeção, vocês vão ver que tem relação com o produto interno, dividido pela norma de um vetor e tal. Eu estou pegando só uma parte da definição da projeção, que para a gente é o suficiente. O resto, se eu fosse colocar aqui, não faria diferença na solução final do problema, mas que basicamente para eu fazer a projeção do xn em 1, é só eu fazer esse produto interno que está aqui. Tá? Então, eu fazendo o produto interno de xn com U1, eu estou fazendo essa projeção aqui. Estou descartando normalizações, divisão pela norma e tal. Não é exatamente a definição de projeção, mas para a gente, só essa parcela aqui é o suficiente. Tá? Então, eu vou tentar encontrar, no fim das contas, qual que é o U1 que vai maximizar a variabilidade dos dados. Tá? Então, primeira definição é a projeção do xn e o 1 é isso aqui. Tá? Então, só esse pedacinho aqui é a projeção. Tá? Aí, eu preciso maximizar a variância, né, ou a variabilidade dos dados. Então, se eu for usar a definição de variância estatística,
não tô formalizando ela aqui para vocês, tá? Talvez vocês já devam ter visto essa definição antes, se não viram, não tem problema, tá? É uma definição relativamente simples. Eu até poderia abrir um Wikipedia aqui para mostrar para vocês, já que eu não tenho no meu slide aqui. Mas, basicamente, ó, a fórmula da variância, bem simples aqui, ó, é pegar cada pontinho xi que eu tenho, subtrair a média, elevar ao quadrado e somar e dividir pelo número total aqui, tá? O que que eu quero fazer? Eu quero maximizar a variância. Então, beleza, eu quero maximizar a variância. Vai ser alguma coisa como essa fórmula que eu estou mostrando aqui. Só que eu quero maximizar a variância dos dados projetados, né? Eu quero maximizar a variância no novo espaço U1 que eu estou definindo lá, né? Então, se eu quero maximizar a variância nos dados projetados, na minha fórmula da variância aqui, esse xi vai ter que estar projetado em U1 e a média vai ter que estar projetada em U1. Então, se eu voltar lá no meu slide aqui, né, e voltar para aquela definição, então eu tenho aqui, ó, o xn projetado em U1, fórmula da variância, tá? Menos a média, esse x barra é a média, tá? Vou deixar aqui só para vocês lembrarem, ó. Isso aqui é a média. Também é a média projetada, tá? Então, é a média projetada no espaço U1. Então, se eu maximizar esse troço aqui, se eu fizer o max de tudo isso aqui, eu estou maximizando a variância dos dados projetados em U1. Faz sentido esse troço aqui, pessoal? Muito complexa essa explicação? Professor, Pedro, aqui, eu só não entendi essa parte assim, de maximizar. Essa parte da maximização é um outro algoritmo que vai rodar por trás da... Deixa eu só abrir minha câmera aqui, porque fica mais fácil. Vai ser um outro algoritmo que vai rodar por trás desse cálculo que a gente vai fazer, ou é simplesmente o cálculo? Calma, eu já chego em como que a gente resolve essa maximização. Tá? Beleza. Por enquanto, eu estou só formulando o problema, né? Então, eu formulei o problema dessa maneira. Maximizar a variância, lá. Agora, como resolver isso? Aguenta aí que eu já vou explicar, tá? Show, tranquilo. Porque tem uma sacada aqui que não é trivial também, eu preciso ir com calma aqui, tá? Mas, beleza? Isso aí, pessoal? Deu para entender que o que a gente está fazendo está maximizando a variância projetada ali, a partir da fórmula da variância que eu mostrei para vocês, né? Eu só vim aqui substituir a variância projetada e tal, então o dado tem que ser projetado, a média tem que ser projetada, né? Ficou alguma dúvida? Repito algo aqui? Tá. Então tá, eu ainda estou tentando formular o problema. Existem duas formas de escrever isso aqui, tá? Uma é nessa notação que está aqui no lado esquerdo, e a outra é usar essa notação que está aqui do lado direito, que é uma notação de álgebra linear, tá? O que a minha notação do lado direito faz para compactar essa notação do lado esquerdo? Ela usa essa matriz S, tá? Como que essa matriz S é definida? 1 sobre n, soma de xn menos a média, vezes xn menos a média transposto. Se eu substituir isso aqui, ó, onde está o S, tá? E abrir essa álgebra aqui, né, fazer as continhas, eu vou remontar o que está do meu lado esquerdo aqui, tá? São equivalentes as duas coisas, tá? Eu já só vou usar a notação com essa matriz S aqui para, nesse primeiro momento, compactar a notação. Só isso. Tá? Então tá, então isso aqui é uma matriz, né? Estou usando esse artifício aqui para compactar a notação e beleza. Agora, essa matriz tem um nome especial, né?
exatamente essa formulazinha que eu estou colocando aqui, xn menos o valor médio multiplicado pelo transposto disso aqui, tem um nome, tá? Essa matriz é matriz de covariância. Isso aqui tem a ver com covariância lá da estatística. Não importa muito agora, mas só para dar um nome a ela, e esse nome é muito emblemático, né? Então eu acho que vale a pena eu falar sobre ele agora. Então essa matriz aí se chama matriz de covariância, né? Então, se eu quero maximizar a variabilidade dos dados projetados, eu posso maximizar isso que está aqui, ou, com essa nova definição que eu coloquei para vocês, maximizar o que está do meu lado esquerdo. Então, olha só, o meu problema de otimização vai ser maximizar essa matriz que está aqui, essa notação que está aqui, né? Encontrar quem é o U1, essa é a minha variável, né? Quem é o U1 que maximiza essa variância, né? A gente coloca uma restriçãozinha aqui, porque se a gente fosse maximizar isso aqui simplesmente, esse vetor pode ter norma infinita e tem umas encrenquinhas aqui do ponto de vista de otimização que aparece. Então a gente coloca, força esse vetor U1 ser um vetor que tem norma unitária. Então ele vezes ele mesmo, né? Ele transposto vezes ele, o produto interno dele tem que ser 1. Tá? Então, só um detalhe, um ajuste, tá? Tá bom, aí como é que eu resolvo isso daqui? Aí, para resolver esse problema aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá construir o tal do multiplicador do Lagrangiano, que é pegar essa restrição aqui, né? E jogar ela para a formulação original. Aí tem uma álgebrazinha lá que você deriva esse negócio aqui igual a zero. Bem, no fim das contas, a solução, na verdade, é isso daqui, ó. Tá? Vou pular isso aqui, porque isso aqui é otimização, tá? Mas só para vocês entenderem que se eu estivesse resolvendo aquele problema de otimização, a minha solução, eu chego nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho uma matriz vezes um vetor é igual a um. Então, uma matriz vezes um vetor é igual a um escalar vezes aquele mesmo vetor. Se vocês recapitularem lá da álgebra linear, o que é essa equação aqui? Essa equação é exatamente a decomposição em autovalores. Agora eu vou pegar no fundo da memória de vocês aí. Então, decomposição de autovalores e autovetores da matriz A. Né? Os autovetores são o x aqui, né? E os autovalores, o lambda. Né? O que significa essa equação aqui, sem entrar muito na álgebra linear, mas só para não ficar uma coisa também tão obscura, né? Quando você tem, por exemplo, sei lá, você tem vários vetores aqui, num espaço qualquer, apontando aqui para vários lugares, num espaço qualquer aqui, não importa quem é esse espaço, enfim. Né? E aí você vem nesses vetores aqui, você multiplica por uma matriz, faz uma multiplicação de um vetor por uma matriz, né? Matriz A aqui, né? Então, o que vai acontecer? Alguns vetores, por exemplo, vão, sei lá, apontar, vão rotacionar, né? Então, sei lá, alguns vetores vão ficar aqui rotacionados e tal. E, eventualmente, alguns outros vetores, por exemplo, como esse cara aqui, vou destacar ele, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ele continua apontando na mesma direção, só aumenta a magnitude, né? Então, o que é o que é um alto valor e um alto vetor? Um alto vetor, ele é o vetor que, quando multiplicado pela matriz A, ele não sofre nenhuma rotação. Ele só muda a escala dele. E por quanto ele muda essa escala? É o alto valor que vai dizer. Então, se esse cara aqui é um alto vetor da matriz A, quando eu multiplico a matriz A por ele, ele continua apontando na mesma direção, só muda a magnitude. Na verdade, ele até pode trocar, né? Porque esse lambda pode ser negativo, então ele pode apontar para o outro lado.
Mas, a grosso modo, né, ele continua com a mesma direção, né? Então, é isso que é a decomposição em autovalores e autovetores, que é onde a gente chegou, né? A gente tem a matriz, vetor, escalar e vetor. Então, se eu fizer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz S, então se eu usar, por exemplo, lá em Python, sei lá, do NumPy, a função eigen, lá, o eigen, né? De eigen decomposition, né? Que é a palavra em inglês alemão, na verdade, né? Para decomposição em autovalores e autovetores. Se eu fizer, então, essa funçãozinha da matriz S aqui, né? Eu vou ter como resposta a decomposição em autovalores e autovetores, que é justamente o lambda 1 e o 1. Então, eu vou ter um lambda 1, né? O resultado dessa operação aqui vai dar um lambda 1 e vai dar o 1. Então, eu vou encontrar quanto é o meu autovalor e quanto é o meu autovetor. Lembra que o que eu estava buscando era quem era o 1, né? Então, o 1 sai naturalmente da decomposição em autovalores e autovetores da matriz S. Tá? Então, recapitulando, porque essa volta é grande e ela às vezes é meio confusa. Tá? O que eu fiz? Eu fui lá no começo e tentei maximizar a variabilidade dos dados por meio da variância, né? Aí mostrei que isso aqui poderia ser compactado com a notação da matriz S, essa é a matriz S. Se eu maximizar isso daqui, eu chego numa representação de autovalores e autovetores, e fazendo essa decomposição, então eu encontro o 1. Então, em resumo, é o seguinte: quando eu faço a decomposição da matriz S em autovalores e autovetores, que é isso aqui, essa linha de código, né? O primeiro autovetor que ela vai dar, que é o 1, é a direção de máxima variância que eu vou ter dos dados projetados. Essa é a volta toda que eu tenho que dar para explicar isso, mas, enfim, né, no fim das contas, essa é a conclusão. Tá? Então, o que eu faço? Eu monto a matriz de covariância. Quem é a matriz de covariância? É essa formulazinha aqui, ó. E faço a decomposição em autovalores e autovetores dela. O primeiro autovetor vai dar a direção de máxima variabilidade. E aí todos os demais autovetores vão ser ortogonais a esse primeiro autovetor. Então, se eu quiser mais direções, eu vou acrescentando essas próximas direções ali, que é o que são as chamadas as demais as componentes principais. Então, o primeiro autovetor vai ser a primeira componente principal, o segundo vai ser ortogonal e por aí vai, né? Se eu tivesse mais dimensões para esse problema. Tá? Então, construa a matriz S, tá aqui, né? Como construir ela, e faça a decomposição em autovalores e autovetores. Beleza. Essa é a solução. Tá? Deu para acompanhar isso aí, pessoal? Deu para pegar a ideia geral, pelo menos, aí? ¿Podría repetir, por favor, a utilización dos autovalores? Tá, os autovalores, eles vão aparecer aqui só como uma escala, né? Para a gente saber, no fim das contas, como que a gente vai ordenar os autovetores. Então, o U1, ele vai ser o autovetor com maior autovalor associado. Né? Então, no fim das contas, eu vou ter uma lista de autovalores, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente ilustrar. Um que vai ter 0,9, outro que vai ter 0,6 e outro que vai ter 0,7, sei lá. Nem pode isso, mas em todo caso não importa. O primeiro autovalor, ele está associado a um autovetor. Qual que é o autovetor desse cara aqui? É o 1. Tá? O segundo autovalor, que é esse aqui, vai estar relacionado a um outro autovetor, que é o 2. Tá?
E essa ordenação aqui é que vai dar a sequência das componentes principais. Então, se eu voltar lá atrás, ó, no meu gráfico, essa primeira componente principal aqui, então estaria relacionado ao U1, que está relacionado ao lambda 1, que é o alto valor com maior valor, né? Absoluto. E aí, esse PC2 aqui vai estar relacionado ao U2, que está relacionado ao lambda 2, que é o segundo alto valor. E por aí vai. Tá? Então, essa é a relação que a gente usa aí dos alto-valores para a interpretação deles nessa construção dessas dimensões. Não sei se eu te respondi aí, Eric. Obrigado, professor. Eu utilizei esse critério de achar um trabalho anterior, os autovalores e autovetores de uma matriz de correlação. De aí que se tinha uma condição que às vezes a matriz de correlação pode ser de covariância também, né? Uhum. Então, a gente achou que os autovalores eram praticamente as variâncias, né? Exato. Ele vai ter essa interpretação daqui a pouquinho. Eu não queria pular para ela, mas é isso aí. Quando a gente usa a matriz de covariância, né? Do jeito que está aqui, e resolve tudo isso daqui, esses caras eles vão ser a variância, né? Então a gente pode usar eles como uma estimativa da variância naquela direção. Eu ia falar isso daqui a pouquinho, mas já que você adiantou, então vou pular e vou colocar essa informação de antemão aí, que eles estão relacionados à variância, né, daquela direção. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a variância desse PC1 aqui, essa informação está encapsulada no alto valor lambda 1, tá? Mas tá, beleza. Isso que você fez lá, tranquilo, Eric. Eu acho que, assim, quando é a matriz de correlação e não a matriz de covariância, tem uma pequena diferença ali, né? Porque existe uma pequena diferença entre correlação e covariância, né? E aí tem uma sutileza ali de quando que ele vira ou não vira a variância efetivamente dos dados, né? Mas, tranquilo. Acho que isso é uma questão mais estatística e não faz tanta diferença aqui, né? Beleza? Tranquilo aí, Eric? Não sei se ficou mais algum ponto. Sim, obrigado, professor. Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que essa coisa é um pouquinho densa aqui, eu também tem que ver de novo ali, ou tentar fazer na mão para se convencer, mas, enfim. Ficou algum ponto que vocês queiram que eu repita aí? Então, vamos lá. Então, o algoritmo da PCA seria esse cara aqui, no fim das contas, tá? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma normalização dos dados, constrói a matriz de covariância, que é aquela formulazinha que eu mostrei, faz a decomposição em autovalores e autovetores, ordena os autovalores numa ordem decrescente aqui, né, com seus autovetores correspondentes, e a gente pega os K primeiros autovetores, então esse aqui são as dimensões da PCA que a gente quer diminuir, né, então se você quer diminuir para 2, 3, 4, aqui que entra a tua seleção, né, lembrando que o K vai ser menor ou igual a D. E aí, a partir desses autovetores, a gente pode construir uma matriz de transformação, né? Então, a gente constrói uma matriz de transformação e quando a gente aplica essa matriz de transformação no X, a gente reduz a dimensionalidade dos dados e já projeta eles nessa nova dimensão. Tá? Pulando esses detalhes aqui de implementação, como que ficaria, né? Então, se eu tenho os dados em duas dimensões como esses dois aqui, como esse caso que eu estou mostrando aqui, né? Determino são os componentes principais, então eu tenho esse aqui, que é a direção de máxima variância, e ortogonal ele está aqui, né? Então, se eu pegar essa direção de máxima variância e projetar os meus dados nela, o que eu obtenho é o que está aqui, ó. Tá? Então, um ou outro cara vai ficar mais longe ali, mas todo mundo mais ou menos concentrado naquela direção de máxima variância. Tá? Aproveitando, então, a pergunta que o Eric me fez ali, se eu pegar os lambdas, que são uma estimativa, então, os autovalores estão relacionados à
estimativa de variância daquela dimensão, né, dos dados projetados, existe uma análise que é bem legal e bem usual na PCA aqui, que é a tal da variância retida, ou a variância explicada, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise cumulativa, então eu pego, por exemplo, a primeira dimensão, vejo qual que é a variância dela e divido pela variância total que eu tinha, né, que é a soma de todas as variâncias ali para todas as dimensões. E aí eu tenho que, sei lá, 40% dos dados, mais ou menos ali, né, ou 40% da variância está retida nessa primeira dimensão. Aí eu coloco mais uma dimensão e vai lá para 60%. Né, e por aí vai, até chegar em 100% da variância retida lá com todas as dimensões, né, que é o que tem que ser, né? Então, aqui nessa decomposição da PCA, em geral a gente usa lá um critério, sei lá, 95%. 90%, 92%, depende, né? Mas é algo entre 90% e 95% da variância retida para ser o teu critério para escolher, sei lá, o número de componentes que você vai usar da PCA. Então, você vê lá, mais ou menos, sei lá, em 9 componentes das 14 que eu tinha, eu retive 95% da variância. Então, esse é um bom indicativo, né? Não é absoluto e nem único, né? De que se você usar as 9 primeiras componentes da PCA, você reduz de 14 para 9 e mantém 95% da variância dos dados. Tá? Às vezes isso ajuda, às vezes é um bom indicativo, mas tem algumas falhas que eu já vou mostrar para vocês onde que ela pode aparecer. Mas só para explicar na prática como que a galera usa essa relação da PCA. Tá? Aí tem a transformação aqui, acho que eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, deixa eu falar rapidinho nos códigos aqui, só para vocês terem uma referência, tá? Deixa esse. Deixa eu pegar aqui, onde é que tá? Ah, tá, beleza. Então eu estou carregando um dataset que tem várias features, tá? E é um problema de classificação, tudo bem, não importa muito isso, mas em cima desse dataset, que é o Wine dataset, acho que vocês até já usaram em alguma tarefa para trás aí, eu vou fazer a PCA, tem o PCA passo a passo aqui, que é fazer a matriz de covariância, fazer a decomposição e tal, todas as etapas, se vocês quiserem checar, tá aqui, né? Mas o ponto interessante aqui é que eu pego, por exemplo, aquele dataset que tem várias features, se não me engano, umas 9 ou 10 features, não me lembro, talvez até um pouco mais. E aí eu projeto as 3 classes aqui, ó, usando as 2 primeiras dimensões da PCA. Ó. Então, tenho esse dataset grande aqui, né, com várias features, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 features. Faço a PCA, pego as 2 primeiras componentes da PCA, as 2 primeiras componentes principais, e ploto as minhas 3 classes nesse novo espaço. O que significa essas componentes principais em relação às features originais? Nada, né? É só uma transformação matemática, né? Eu perdi a informação física das features originais. Mas elas têm uma interpretação na PCA que elas são as features que mais retêm a variância, né? São as 2 primeiras que mais retêm a variância dos dados, tá? Ortogonais, né? Tem essa imposição que tem que ser ortogonal e tal, essa é uma restrição que existe na PCA. Não? Só um exemplo, né? Então, aqui fazendo a PCA passo a passo e depois fazendo a PCA lá com o scikit-learn, tá? Também só para vocês terem essa referência, caso vocês queiram comparar uma coisa com a outra, depois às vezes é legal como exercício ver esses passos aqui e dar uma olhada no passo a passo da implementação da PCA que foi colocado aqui. Esse tipo de exercício é sempre muito importante para vocês captarem bem, né, essas etapas todas que eu estou passando aqui muito rápido, né? E aí depois com o scikit-learn, né, que fica tudo encapsulado dentro de uma função, então tá, só para vocês terem as 2 referências aqui, tá? Um ponto importante que até o momento eu não falei que a classe, né, ela entrava na PCA, né? E se vocês forem olhar,
na matriz de covariância, que é a base para PCA, não entra a classe, não entra o Y aqui, né? Em nenhum momento entra o Y nesse cálculo. Então, eu não sei quais são as classes correspondentes, né? Nem tenho essa informação incluída na PCA. É por isso que a PCA é dita não supervisionada. Então, ela tem essa restrição que gera uma limitação aí que eu já vou falar um pouco mais. Mas, em todo caso, esse é o código, tá? Essa é a ideia geral aqui da PCA, e depois eu faço um classificador em cima das duas dimensões da PCA. Posso fazer isso também, né? Posso usar, então, as minhas features da PCA como parte da minha classificação, esquecer as minhas features originais e construir o meu esquema de classificação agora nesse novo espaço. Não tem problema nenhum. Tá? Esses pontos aqui acho que não são tão relevantes nesse momento. Pessoal, perguntas com relação à PCA aí, com relação a esses detalhes que eu comentei? Pedro, não sei se eu respondi tua pergunta ali de como que resolve. Sim, professor, tranquilo. Tem que às vezes ver mais uma vez e tentar comparar o código também da implementação ali, Bruno, acho que é importante para fixar bem, né? Mais alguma pergunta aí, gente? Uma outra dúvida antes da gente passar para os próximos aqui? Professor, eu tenho uma dúvida, assim, não é especificamente sobre o conceito que você está explicando agora, mas, por exemplo, a gente ainda está trabalhando muito na classificação das features, né, de como identificar esses grupos de features diferentes do dataset, mas, por exemplo, se a gente quiser extrair essas features, daí seriam outras técnicas, ou a gente poderia utilizar esses mesmos conceitos que a gente está vendo de uma forma diferente, talvez. Você quer dizer assim, vamos supor que eu tenho um grupo de dados qualquer, sei lá, um conjunto de imagens. Eu posso dar um exemplo para ficar mais Sim. fácil? Eu estou perguntando porque no ano passado eu fiz uma disciplina de visão computacional com o professor Bogdan, e um dos nossos trabalhos era identificar e contar grãos de arroz. Então a gente tinha que aplicar ali várias técnicas, né, excluindo o machine learning ou deep learning, para conseguir fazer o algoritmo conhecer os grãos de arroz e conseguir contar eles. Aí eu fiquei pensando nessa questão de quais as técnicas, se a gente poder utilizar essas técnicas que a gente está vendo agora para montar, né, esse dataset de features dos grãos. Na verdade, não, tá? Até dá para você tentar, assim, né, aplicar direto essa PCA na imagem e tal, mas não é muito usual, né? O que eu estou falando aqui é uma vez que você já tem, em geral, tá? Não é uma regra, mas em geral, Beleza. uma vez que você já tem o dataset, ou seja, você já tem as features, você já mediu elas de alguma maneira, daqui para cá, o que você pode fazer para reduzir ainda mais essa dimensionalidade? Tá. Como que você constrói essas features aqui é altamente dependente do problema. Então, por exemplo, num problema de visão computacional, existe um caminho, existe um grupo de técnicas. Num problema de análise de áudio, existe um outro grupo de técnicas. Num problema de linguagem natural, texto, sei lá, é um outro grupo de técnicas. Se você está falando de, sei lá, dados industriais, de sensores, é outro grupo de técnicas. Então, se eu fosse falar quais são cada uma dessas aqui, a gente teria só uma disciplina para falar sobre features que se usa para calcular, né? Então, assim, isso aqui é dependente do problema. Como eu estou focado aqui em apresentar um grupo de técnicas que é independente do problema, né? Para ser aplicado em qualquer contexto, essa parte de quais são as melhores features para cada tipo de problema, aí vai ficar para vocês, lá no trabalho final de vocês, tentarem identificar de acordo com o problema que vocês estão trabalhando, né?
Tá, não, só para ficar claro, porque às vezes essa dúvida vinha constantemente na minha cabeça, mas então a gente parte do pressuposto que a gente já tem um dataset de features pronto ali e não se importa muito de onde ele veio ou como ele foi Isso. formado. Exatamente. Beleza, professor. Obrigado. Beleza. Alguém... Pode falar, Eric. Professor, a primeira tarefa tinha a ver com escolher os features, né? Então, acho que isso do PCA poderia ser utilizado. Pode. Ele pode ser utilizado, só que daí, Eric, tem que tomar cuidado com o seguinte. Quando você faz a PCA e você obtém algo como eu coloquei aqui, ó, que está bem separado, né? Inclusive, talvez deve ser difícil conseguir fazer isso naquela primeira tarefa, deve ter sido difícil chegar em alguma coisa assim, né? O cuidado que tem que ter aqui é o seguinte, isso aqui, ó, esse PC1 e esse PC2, eles não têm absolutamente mais nada a ver com as features originais do problema. Então, se você quisesse manter a interpretação das features originais, ou seja, escolher duas features de acordo com as features originais que você tinha lá no teu problema, a PCA não é a melhor solução, porque ela vai matar essa interpretação. É uma transformação matemática, né? Agora, você poderia, vamos supor, se não é uma restrição, beleza, posso fazer essa transformação e o que me importa é o resultado final de classificação, beleza, tudo bem, né? Agora, se você quisesse, de fato, não, quero manter duas features do grupo original de features que eu tinha lá no meu dataset, que está nessa coluna de dados aqui, né? Opa, essa aqui, né? Eu quero manter duas dessas aqui, né? Aí, eventualmente, o melhor caminho seria alguma coisa tipo isso daqui, né? Um sequential backward selection ou sequential forward selection, para tentar encontrar quais seriam essas duas mais adequadas aí, né? Ok. É mais ou menos a relação que achei, porque era que pedia achar as features mais significativas. Isso, aham. Lá eu não esperava que vocês fossem usar isso, obviamente, né? Porque era a primeira tarefa, era uma coisa só mais para começar, né? Mas agora, eventualmente, você já tem um outro olhar, poderia pensar em uma coisa um pouco diferente, né? Mas só assim, toma cuidado que a PCA transforma os dados em outra coisa que não são as features originais, tá? Você perde a informação, o significado das features quando você faz a PCA. Aham. Obrigado, professor. Beleza. Bom, professor, uma outra pergunta que eu acho que eu não acabei prestando atenção na hora que você estava explicando o negócio do algoritmo aqui. Aí, beleza, a gente tem as features para o PCA, daí você calcula os altos valores, os altos vetores e os altos valores para criar aquela matriz de transformação W ali, né? Uhum. Tem um modelo em cima dessas features já transformadas, e daí num cenário de tipo treino e teste. Tipo o standardization lá que você explicou na semana passada, você usa tipo a mesma matriz de transformação W para na hora de fazer o teste. Tá. Então, uma vez que você montou a matriz W e essa é a tua matriz de transformação, todos os teus dados dali em diante têm que ser transformados com a mesma matriz, né? Senão você perde essa relação, né? Uhum. Beleza, valeu. Mais perguntas, gente? Só tipo, para conferir uma ideia, o número de autovalores estaria por relação com o número de features. Sim, exatamente. Você vai ter a mesma quantidade de autovalores que features, e, consequentemente, a mesma quantidade de autovetores do que features, né? Então, o teu limite é o número de features, sempre, né? Então, beleza, pessoal. Vou continuar aqui, que tem mais algumas que eu quero falar para vocês. Essas eu não vou entrar tanto no detalhe da matemática, porque isso vai ficar, inclusive, para a tarefa de vocês, então eu vou tentar ser um pouco mais conciso aqui, tá? Então,
como que eu terminei falando da PCA para vocês? Eu terminei falando que a PCA não leva em consideração a informação da classe, né? Então, ela não tem essa característica, né? Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu estou num cenário onde eu tenho essa classe preta aqui e essa classe azul. Ambas têm a mesma direção de máxima variância, que seria essa direção A0, né? Então, meu A0, que seria a máxima variância da classe azul e da preta, está aqui. Quando eu projeto os dados, tanto da azul quanto da preta, em cima desse A0, e vou diminuir a dimensão para PCA aqui, né, para de máxima variabilidade, a separabilidade que eu tinha originalmente nos dados para classe 1 e para classe 2, quando eu projeto, eu embaralho, né? Então, às vezes, pelo fato da gente não levar em consideração a classe, às vezes a PCA pode dar uma embaralhada nos dados, tá? E existem outras direções, por exemplo, essa direção aqui, a A1, que talvez manteria a separabilidade, né? Então, existe uma outra forma de redução de dimensionalidade, que é a tal da LDA, que vem de Linear Discriminant Analysis, cujo objetivo dela é tentar encontrar qual que é a direção de projeção, que seria essa que está aqui, ó. Eu estou arrastando ela para o canto e mostrando aqui, né? Então, é uma direção de projeção aonde eu tento deixar as classes o mais compacto possível. Então, eu tento pegar a classe azul e deixar ela mais compactada possível e o mais separada possível da outra classe, tá? Então, eu tento encontrar qual que é a direção que maximiza essa separabilidade e deixa as classes mais concentradas nessa projeção. É uma outra forma de fazer esse processo, tá? Se eu fosse colocar matematicamente esse problema, então ele é uma outra estrutura, tá? Que vai tentar maximizar a separabilidade, né? Então, a separabilidade é dada pela diferença das médias das classes, que são esses dois pontinhos centrais aqui, né? Então, eu tento maximizar a separabilidade delas, então, que é a média da classe 2 menos a 1, tentar deixá-las com a média mais separada possível, né? Se eu mover as médias o mais separado possível, eu tento deixar elas mais distantes uma da outra, né? Então, maximizar a separação e maximizar o inverso da variância, ou seja, minimizar a variância das duas classes, né? Que é exatamente isso que eu falei. Então, vou só escrever para ficar mais fácil de entender esse negócio aqui, né? Eu quero maximizar a separabilidade. Então, a separabilidade é dada pelos vetores de média, né? Então, aqui eu tenho M2 e aqui eu tenho M1, tá? E eu quero minimizar a variância, né? Ou maximizar o inverso da variância, que seria compactar as classes. Então, eu quero maximizar também a compactação das classes. Não sei se esse termo é tão adequado, vou botar ele entre aspas aqui, mas essa é uma explicação geral, né? Então, quero maximizar essa compactação das classes aqui, né? Então, essa aqui que seria a direção, né, que maximiza a separabilidade e compacta as classes, tá? Eu não vou mostrar essa dedução, tá? Tem aqui como que essas variáveis são definidas e tal, e eu vou deixar aqui uma dedução de todas essas etapas. Então, a dedução completa desse equacionamento está dado aqui, né? E aí, no fim, que vai ficar uma solução como essa daqui, né? O vetor W ele vai ser uma inversa de uma matriz SW, que é construída aqui de alguma maneira, vezes a subtração das médias, tá? Como que chega nisso aqui? Eu vou deixar esse caminho para vocês darem uma estudada, e já adiantando, tá? Aqui algumas definições que vão ser importantes das matrizes, os vetores de média e tal, né? E só para adiantar aqui, se a gente voltar aqui no conteúdo da aula, deixa eu pegar aqui, fechando a tarefa dessa semana.
Eu não vou entrar nessa dedução, porque isso aqui é parte da interpretação aqui da aula, tá? Então, eu quero que vocês deem uma estudada naquela dedução e depois vão ter que usar aquela interpretação aqui para ver o que está acontecendo, tá? Mas, de qualquer forma, eu deixei todo o caminho aqui para vocês, tá? É bem tranquilo de compreender, tá? Beleza, aí que está o algoritmo, que daí vai depender dessas etapas que depois vocês vão estudar aí com calma e vão tentar chegar na conclusão. Aí, o código da LDA também está aqui junto, né? Esse código da PCA aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo que está legal aqui. Ó, se vocês quiserem ver o passo a passo da LDA, também está aqui, tá? Então, tenho todo o cálculo de todas as matrizes, também ajuda nessa interpretação que eu estou colocando no exercício, tá? Mas o ponto importante aqui aqui seria a projeção do dataset lá, então, do Wine, ao invés de projetar na PCA, eu estou projetando nas dimensões da LDA, tá? Também mantém uma certa separabilidade, até, na verdade, um pouquinho maior, né? Se eu for manter esse cara aqui, comparar com a PCA de antes, né? Vou voltar na PCA lá. A PCA tinha um certo overlap maior entre as classes, mesmo que sutil, né? Na LDA fica um pouquinho mais bem separado, porque talvez um cara só vai errar aqui, né? Se for um classificador linear. Mas a gente consegue isso graças a essa imposição, né? Como a gente leva em conta as classes do problema, então essa informação ela aparece ali, tá? Bom, mas aí a dedução vai ficar então mais a cargo de vocês aí fazer essa análise, tá? Por último, eu queria falar de dois últimos modelos aqui, também não vou entrar na matemática deles, vou falar mais de como que eles são usados, tá? Que seriam modelos de projeção não linear. Então, todos os modelos que eu falei até agora, a projeção ela é linear. Então, eu vou pegar os dados e vou projetar aqui numa reta, né? Uma reta, um plano, um hiperplano. Mas nada impede que eu queira, por exemplo, projetar os dados, sei lá, numa coisa não linear, como um círculo, ou até ainda, voltando lá no meu exemplo inicial, do começo da aula, eu posso querer projetar os dados nessa parábola aqui, né? Que é uma coisa não linear, tá? Então, existem vários modelos não lineares. O mais convencional de todos é a PCA com a versão não linear dela, né? Assim como a gente tem na SVM lá, né, a SVM linear, e quando a gente usa o kernel, a gente consegue transformar para uma coisa não linear. Na PCA aqui existe uma coisa bem similar, que eu posso pegar a PCA e converter para uma versão kernel da PCA, e aí tornar ela não linear, tá? A diferença fundamental é a seguinte: onde eu construo a matriz de covariância, né, que é dada por essa equação, eu poderia substituir ela, pensando que existe um mapeamento phi, toda aquela história que eu contei do kernel para vocês lá, né? E aí substituir a matriz de covariância, esse mapeamento phi aqui, pela matriz do kernel. Então, ao invés de eu fazer a PCA direto na matriz de covariância, eu construo a matriz de kernel e aí faço a decomposição em autovalores e autovetores da matriz de kernel. Simplesmente fazendo essa modificação aqui, claro, tem os macetes matemáticos por trás que eu estou pulando aqui, né? Mas simplesmente fazendo essa modificação, né? Construindo, por exemplo, uma matriz de kernel usando o kernel gaussiano lá, né? A gente consegue fazer uma projeção não linear, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui algum caso que é legal de ver. Acho que eu vou ter que pegar algum exemplo aqui do próprio... Vou pegar no Google Imagens aqui, eu acho alguma coisa que dá boa. Só para vocês verem o efeito legal que a kernel PCA tem, né? Então, um caso legal que ela fornece, que eu acho que é bem impactante, é esse aqui, ó. Então, eu tenho os dados que estão distribuídos nesse formato aqui, né?
concêntricos aqui em diferentes círculos. O preto, o vermelho e o verde, cada um é uma classe, né? Se eu fizesse uma PCA convencional aqui, por exemplo, mapeamento para 2 dimensões mesmo, né? De 2 para 2, não estou reduzindo dimensionalidade, estou só fazendo a transformação da PCA. Vocês observam que daqui para cá, né, ó, daqui para cá eu não tenho nenhum ganho, né? Os dados continuam concêntricos ali, tudo meio igual, né? Quando eu faço uma kernel PCA, por exemplo, usando kernel gaussiano, ó, daqui para cá, veja que eu consigo, como se eu estivesse desatando um nó ali, né, dos dados, né? Ou seja, estou, de uma certa maneira, encontrando esse círculo aqui, ó, onde eu consigo projetar os dados, e aí os pretos ficam em cima, o vermelho fica no meio, o verde fica embaixo. Então, eu consigo até meio que, sei lá, desenosar aqueles dados ali naquela dimensão não linear, né? E eu posso até usar, por exemplo, um classificador linear para separar os dados aqui, né? Então, cada dado aqui fica separado linearmente, né? E ela tem vários desses efeitos que são interessantes aqui. Por exemplo, aqui tem mais um caso onde ela também deixa os azuis concentrados aqui, o verde lá. Esse também é bem legal, ó. Tem os dados que estão nesse formato espiral, e quando você aplica a kernel PCA aqui, é como se você desdobrasse aquele papel, né? Imagina que isso aí é um papel enrolado assim, né? Num formato espiral, assim, né? Quando você aplica a PCA e reduz para 2 dimensões, é como se você desenrolasse aquele papel, né? Então, ela encontra aquela coisa não linear que existe nos dados. Inclusive, também essa é a segunda parte do exercício de vocês dessa semana ali, tentar enxergar esse efeito com a kernel PCA. Né? Então, ela tem essa característica, e essa característica é bem útil, tá? O último modelo que vale a pena eu comentar é o tal do T-SNE. Esse cara é super usual na literatura, tá? Não vou entrar em detalhes na implementação dele, eu deixei um videozinho aqui, caso vocês tenham interesse de ver como que ele é construído, mas esse modelo, ele é um modelo mais voltado para a parte de visualização dos dados. Então, aqui eu tenho um exemplo do dataset MNIST, né, que é um dataset bem comum aí na área de visão computacional, de dígitos, né, então eu tenho o dígito do 0 até o 9, escrito à mão, assim, é uma imagem, né, é uma imagem de, se não me engano, 28 por 28 pixels, e aí cada pixel ele tem uma cor aqui que representa, em tons de cinza, né, que representa um número, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né. Então, esse dado no espaço original, ele é 28 por 28. Isso aqui daria um vetor de dimensão 768, né. Poderia, por exemplo, aplicar uma PCA para tentar ver como é que seria o MNIST em 2 dimensões. Deixa eu ver se eu consigo pegar no Google isso aqui. Vou pegar MNIST, TSNI, vamos ver. Só para vocês terem uma ideia. Vou pegar no Google Imagens aqui, ó. Aí o que ele faz? Ó, esse aqui está bem legal. Ele pega, por exemplo, aquele dataset ali, que é 28 por 28, ou seja, 768 dimensões, pega vários exemplos da classe 0, 1, 2, por aí vai, né? Centenas, milhares de exemplos, e faz a redução de dimensionalidade para 2 dimensões com o TSNI e para 2 dimensões com a PCA. Tá? Tá aqui o resultado, ó. A PCA, quando eu reduzo todas aquelas 10 classes que eu tenho, porque são 10 números, né, para 2 dimensões, ela dá uma certa embolada aqui nas classes, né. E o TSNI, como ele preserva a característica dos dados em alta dimensão na mais baixa dimensão, veja que ele consegue colocar uma classe aqui e tal, todas as 10 classes ficam mais bem organizadas nesse espaço, né. Então, por mais que ele seja um método de redução de dimensionalidade, você eventualmente pode usar ele para fazer algum tipo de redução que você queira nos seus dados. Por ele ser um método muito ou relativamente complexo computacionalmente, ele é mais usado para a parte de visualização mesmo, né?
Ou seja, eu quero reduzir a dimensão para visualizar em 2 dimensões. Então, ele é mais usado nesse contexto. Tá? Mas ele é um método interessante. Deixei aqui a explicação do passo a passo dele, é super densa, tá? E aqui está um exemplo do MNIST com menos dados, só para vocês verem como ele consegue deixar o número 0, 9, 6, todos bem separadinhos, com exceção de alguns casos aqui que ele se perde um pouco, né? Mas ele é legal para tentar dar essa visualização que eventualmente você não consegue num dado que nem esse aqui, que tem 768 dimensões, né? Quando você reduz, consegue ver bem ali o que está acontecendo. Bom, dúvidas, pessoal, sobre a kernel PCA, o TSNI? Uma pergunta? Outro ponto que vocês queiram que eu aumente o detalhamento? Professor, eu quisiera falar sobre o trade-off com a complexidade e o desempenho. Uhum. Parece que o PCA reduz, né, a complexidade, no enquanto, como falou, o SPSNet aumenta, né, mas para visualização de dados dá para ver totalmente muito melhor. Né? É isso aí. Ele acaba sendo bom mais para a parte de visualização, né? Sobre a parte de complexidade, eu voltaria de novo para esse paper que eu comentei lá, né? Se você for aqui na parte final dele, se eu já não passei. Aqui tem um resuminho geral da parte de complexidade computacional entre vários métodos, tá? Então, o TSNI não está aqui, né? Mas você consegue ter uma ideia aqui de complexidade computacional, quantidade de memória e tal. Tem algumas análises aqui que são bem interessantes. Então, se você quiser ir mais a fundo, entre vários métodos, está aqui. Na prática, sim, se você quer reduzir dimensionalidade, o método mais usual, por mais que tenha as limitações que eu mostrei aqui, é a PCA. Apesar de todas as limitações, na prática, ele ainda é o que mais funciona, que é mais robusto, assim, e tem mais resultados, assim, que são, do ponto de vista prático, mais apelativos, né, que funciona e que não vai comprometer o teu resultado final. O TSNI, para redução de dimensionalidade, ele é um pouco complexo mesmo, tá? O pessoal usa mesmo para a parte de visualização, tá? Então, por isso que eu até deixei ele aqui mais como visualização do que como redução de dimensionalidade. Então, a regra geral é, você quer reduzir dimensionalidade e você quer manter a interpretação das features, aí é um desses dois caras aqui, forward ou backward. Você quer reduzir dimensionalidade e não se importa de fazer uma operação matemática, primeira tentativa é a PCA. Tá? Se você fez a PCA e está degradando muito o teu desempenho de classificação, aí tenta a LDA, que a LDA às vezes ajuda também a não deteriorar tanto a classificação. Essa é meio que o que eu faço, né? Mas não é uma regra absoluta, né? É mais que uma dica prática, assim, pelo que eu observo, assim, na média, né? Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não estou parando